Eu sou Gutenberg B. de Macedo, eu dirijo a empresa Gutenberg Consultores, empresa especializada nas áreas de outplacement e coaching executivo. Eu publico diariamente posts nas diferentes redes sociais, me considero um autodidata e tenho longos anos de experiência no aconselhamento a profissionais de todas as áreas do mercado. Hoje, eu tenho o privilégio, a grande satisfação de entrevistar a jovem Flávia Bernardin, uma jovem formada em administração de empresas, jornalismo e também teologia. Mas ela é uma especialista em marketing, em mídia. Ela foi jornalista durante muitos anos das grandes organizações do jornalismo brasileiro. Ela também tem uma empresa, a Atende, que tem uma grande reputação no mercado. Além disso, ela tem um desempenho muito brilhante na área de inteligência artificial, que aquelas empresas que, porventura, necessitem de algum tipo de orientação, de trabalho, de serviço, poderiam muito bem contratá-la, porque além de preparada, além de experiente, ela é brilhante, ela é inteligente, ela é dinâmica e ela não deixa a bola cair de maneira nenhuma. Ela está sempre com a bola no pé e pronta para fazer o gol. Portanto, é um prazer grande recebê-la, Flávia. Eu agradeço, Guilherme. Obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com você e por toda essa apresentação. É um prazer grande meu estar falando com você, porque você verdadeiramente é uma mulher inteligente, brilhante e desenvolve um grande trabalho. Eu vou fazer uma pergunta para você simples e direta. Como é que você deixou uma vida de jornalista? Você trabalhou em várias áreas no jornalismo brasileiro, principalmente aqui em São Paulo, em grandes redes de televisão e também em grandes jornais. Como é que você abandonou, vamos dizer, abandonar, entre aspas, esta sua carreira de jornalista para construir, para formar uma empresa por nome Atende? Olha, eu decidi, né? Eu tive uma trajetória linda no jornalismo. Com certeza. Sonho ser jornalista. Mas chegou um tempo que eu precisava de uma virada de chave, eu precisava de um novo desafio. E aí eu comecei a me perguntar, eu vou fazer jornalismo pelo resto da minha vida ou eu vou seguir em busca de um novo desafio? E aí eu me apaixonei pelo marketing, porque apesar de serem áreas muito próximas, né, há algumas barreiras na comunicação. A gente costuma dizer que tem um preconceito dentro da área da comunicação. O jornalista não vai muito com a cara do marketing, o marqueteiro não vai muito com a cara do designer e por aí vai. E no final todos eles têm que se conversar e desenvolver trabalhos excepcionais juntos. Então eu decidi que eu teria a agência, que eu fundaria a Atende. Numa virada de chave, eu fui convidada para fazer uma consultoria de comunicação e marketing para uma empresa parceira. E eu gostei muito do que eu fiz, né? E gostei muito do resultado que a empresa obteve com essa consultoria. E aí nasceu a Atende. Falei, agora é a hora. Eu vou criar uma empresa, uma agência de marketing, né? E aí, qual que é a diferença da Atende, né, no mercado? A Atende é uma agência que nós atendemos os nossos clientes de forma personalizada. Nós entendemos realmente o que o cliente precisa, né? O cliente ele é acolhido aqui dentro. Ele não é só uma agência, não é só uma agência de marketing digital para fazer post. Não, é para entender a necessidade do cliente. Nós trabalhamos no foco mesmo na questão de pesquisa de mercado, análise de dados. É isso que faz um negócio crescer. Então, eu gostaria de saber de você, qual foi um trabalho do qual você pode dizer que tem orgulho de ter executado esse trabalho com sucesso? Nossa, eu tenho, assim, fui privilegiado, eu tenho vários orgulhos, então, assim, vários cases no currículo. Mas um cliente que eu fico assim, toda vez que eu falo dele, eu até me emociono. E eu acho que assim, nós construímos uma história incrível com ele. Em 2020, eu fui no final de 2019 para 2020, eu fui procurada para uma consultoria com um grupo de saúde. Que na verdade não era um grupo. Era um médico e um administrador que tinham uma clínica.
Só que eles já falavam, já se tratavam em grupo, porque eles queriam mesmo Formarem com, vamos lá, 8 clínicas gigantes em São Paulo, 8 academias terapêuticas e outros negócios. Aí nasceu um instituto de ensino e era um grupo com 2 pessoas. Eu achava o máximo eles falarem, nós somos um grupo com 2 pessoas, né? E hoje eles são realmente um grupo com 30 sócios, e uma equipe gigantesca. há poucos instantes atrás falou dessas 2 personalidades do setor médico que se apresentaram como um grupo. Eu sei que você estudou muito inteligência emocional, você estudou muito autoajuda, leu muito livros nestas áreas e agora você é também um especialista na inteligência artificial. Eu gostaria de saber de você qual é o valor de você pensar grande. Tem muito valor, né? E também custo. Porque eu já sentei em mesas de expressar uma ideia, trazer uma ideia que para alguns é uma ideia maluca, mas que deu muito certo. Então, eu acredito que eu acabo sofrendo. Sofrendo a palavra, vai. Que às vezes as pessoas meio que pensam, nossa, ela é maluca. Será que dá certo isso? Será que vai para frente? Né? E é muito gratificante quando você vê, por exemplo, pouco tempo, e eu sou uma pessoa de resultados, né? E assim, o marketing tem que trazer resultado. Né? Se você tem um profissional de marketing dentro da sua empresa, organização, que te acompanha, que não traz resultado, então trote. Porque o marketing ele tem que ser movido por métricas, resultado, é o retorno do investimento, tem que estar sempre presente. E às vezes eu já passei por isso, de não acreditarem que algo daria certo e 6 meses depois eu tenho um resultado astronômico para mostrar. Então, assim, eu acho que eu tenho esse, né, é um preço, é um custo, né, que a gente paga pela inovação. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu lhe fiz essa pergunta pelo seguinte, eu me lembro que há muitos anos atrás, na década de 80, portanto que 30 e poucos anos, eu li a biografia de Walt Disney. Walt Disney saiu do seu estado, um menino pobre, maltrapilho. Ele pegou um trem para ir para Hollywood, na Califórnia. E durante a viagem, um senhor elegante e bem vestido sentou-se perto dele e eles começaram a conversar. E este senhor distinto pergunta dele, para onde o senhor vai tão jovem? Ele disse, eu estou indo para Hollywood para fazer os meus filmes. Na verdade, ele não tinha filme algum. É tanto que ele foi reprovado nos maiores estúdios lá da Califórnia, de Hollywood. Para fazer a história curta, ele construiu o parque temático mais valioso do mundo. Na Califórnia, Miami, na França, e fez esse gigante que é o grupo Walt Disney. Daí porque eu, como consultor de empresa, eu sempre advogo que você tem de usar de pensamentos grandes, mas com seus pés no chão, com responsabilidade. Porque se você não assume riscos, você não vai para frente. Claro. Hoje você tem de assumir riscos. É como recentemente escrevi um artigo, carreira executiva. Não pare, não cochile, não procrastine, não perca seu tempo, não se associe a pessoas que não agregam valor à sua vida. Portanto, concordo com você plenamente, não é? Sobre a importância de você pensar grande. Pensar grande. Muito bom. Volto à nossa discussão. Quais são os serviços mais relevantes que a sua empresa oferece a uma pequena, a uma média ou até mesmo a uma grande empresa?
Hoje, o escopo de serviço da Atende é muito amplo, né? Nós temos, acabamos atendendo de acordo com a necessidade do cliente, mas alguns serviços que a gente não pode, de forma alguma, não ter no portfólio. A gestão de mídias, o gerenciamento e gestão de imagem. Hoje nós temos uma crise de imagem na comunicação, né? Nós estamos vendo a internet sendo utilizada por influencers, e a gente sabe que algumas imagens, elas não são trabalhadas, as pessoas acham que a internet, infelizmente, é uma terra de ninguém, né? Ou aquela pessoa que é um excelente profissional, ou a empresa que tem um excelente produto no mercado, mas não tem posicionamento digital. Então, nós concentramos boa parte dos nossos serviços justamente para esse posicionamento e gestão de imagem digital. Porque hoje, sem internet, você não faz nada, né? A empresa que não está presente na internet, ela perde em torno de 60% de bons negócios por não estar visível para o público dela, né? E como nós trabalhamos muito com a gestão de dados e análise de dados, a gente acaba tendo, assim, números astronômicos, gigantescos, de empresas que estão perdendo negócios valiosos e para empresas e especialistas com menos experiência que eles no mercado por conta de não ter essa presença digital bem definida. Né? Nós fazemos esse trabalho aqui, né? Fazemos toda a gestão de imagem pessoal, empresarial e também para o mercado no geral, a gente precisa estar visível. Quem não é visto não é lembrado. É isso mesmo. Meu pai colocava isso de uma forma muito simples. Meu pai era um homem simpório, na verdade, era um sertanejo brabo, mas um elemento muito esperto do ponto de vista de sabedoria humana. E ele usava uma expressão comigo, que é duas expressões que me marcaram muito. A primeira, ele dizia assim: meu filho, moça que não coloca a sua cara na janela nunca casa. E quando eu tinha tendência de falar demais, ele dizia: meu filho, guarde a sua boca para comer farinha. Não acredito. Bom, eu comecei a ler recentemente 2 livros do mesmo autor. Na verdade, o segundo é a continuação do primeiro. 12 Regras para a Vida. Esse sujeito é um professor da Universidade de Toronto. Ele foi professor da Universidade de Harvard anteriormente. E ele fez um curso, ele dava um curso da Universidade de Harvard, depois ele foi convidado para ir para a emissora de rádio, depois para a televisão, depois ele entrou nas redes sociais. E ele ganhou grande notoriedade de ter ao ponto de, algumas vezes, em uma apresentação, ele ter milhões de pessoas o assistindo e fazendo perguntas. Realmente um livro fabuloso, 2 livros fabulosos. E ele fala muito, ele diz que ele jamais teria ganho a notoriedade em ter tanto sucesso, quando as nossas redes poderiam estar lotadas de cientistas, de grandes professores, de grandes mestres, de grandes estadistas, de pessoas que poderiam dar uma contribuição à sociedade. À sociedade. Então eu acho que o seu papel como uma profissional e como especialista nessa área digital, você pode dar uma grande contribuição às empresas. E eu acho muito importante que todo executivo que tem mérito pessoal, que tem inteligência, que tem cultura, que ele se envolva nas redes sociais. O Demergue, hoje, falando em executivos, nós temos um setor de estratégia e de estratégia e gestão de marketing para executivos. Por quê? O que a gente identificou no mercado. Hoje, o LinkedIn é uma das redes mais utilizadas. Não só para a questão de business, na verdade, né, empresarial, mas se tornou uma rede social que traz muitos assuntos e aborda diversas vertentes do mercado. E aí nós lidamos com executivos que não têm uma página do LinkedIn bem estruturada, que não fazem esse acompanhamento de imagem. Nós tivemos um caso, eu tive um caso aqui recentemente, e assim, a pessoa procurou a gestão um pouco tarde. Você acredita com um executivo
perdeu uma chance assim incrível com um banco coreano, porque eles procuraram ele na internet e ele não tinha perfil do LinkedIn, da Instagram, não tinha nada. Então, assim, a pessoa que estava, o setor que queria contratar os serviços dele, e por ser uma pessoa incrível, o currículo, assim, impressionante. Paulo, que eu vi poucas vezes, assim como o seu, currículos assim, na vida mesmo. Currículo impressionante. E ele não conseguiu a vaga, ele não conseguiu entrar para a empresa porque ele não tinha presença digital. Ele foi cortado do processo. Com certeza. Quando eu estou aconselhando executivos sobre este quesito de marketing pessoal, eu digo que o marketing pessoal dele tem de ser feito de uma forma excelente, não exagerada, não egoística, não soberba, arrogante, porque toda a sociedade despreza o soberbo, o arrogante, isso há muitos anos atrás. Né? Por exemplo, eu sou um ardente leitor dos Provérbios de Salomão, grande rei de Israel, grande intelectual, um dos maiores que já existiram no mundo, e ele fala muito contra a soberba, a arrogância. De qualquer maneira, eu sempre digo para os executivos que o seu marketing tem de englobar várias partes. A parte física, por exemplo, a apresentação é muito importante. Para as mulheres, nunca vá para a sua empresa com o mesmo penteado, com a mesma roupa, não é? Vá sempre bonita, elegante, bem vestida, não maquiada, sem exageros, não é? A mesma coisa com o homem. O homem tem que andar bem vestido, ele tem que saber se vestir, saber qual é a melhor roupa, qual é que se adequa à sua personalidade. O fato de você comprar um vestido ou eu comprar um terno num grande shopping não significa nada. Eu posso ir no Brás e comprar uma roupa que me faça muito mais elegante, muito mais bonito que comprando no shopping, porque eu sempre vou comprar lá, naturalmente. É aquela discussão que a gente tem, que está sendo muito hoje, né, nas mídias, né? A mulher que está com uma bolsa de marca, ela é elegante? Não sempre. Nem sempre. Nem sempre. Sim, elegância não é rótulo. É isso mesmo, é isso mesmo. Uma outra coisa importante é a sua capacidade intelectual. Quando eu pergunto a um executivo que livro ele leu, e ele diz que não lê porque ou tem preguiça, ou por outro motivo qualquer, um motivo muito comum, ele diz o livro é muito caro, e eu geralmente digo para ele, então tenta a ignorância e ver o custo que você vai pagar. A parte psicoemocional faz parte do marketing pessoal. Como você se comporta em público, como você fala, como você trata as pessoas, do porteiro da sua fábrica ou escritório até o presidente. Como você se conduz numa reunião. Por quê? Porque todo mundo está olhando para você. Observando. Olhar, é isso mesmo, é isso mesmo. E geralmente eu compreendo, olha que coisa, você que estudou teologia, eu também estudei e tenho grande orgulho de ter estudado teologia, porque foi aí onde eu, vamos dizer, aprofundei os meus valores. Eu uso muito uma expressão de Cristo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E mais recentemente eu estou usando a seguinte expressão, comecei a usá-la em alguns dos meus posts. Seja um girassol. Porque o girassol está sempre voltado para o sol. Claro. Para o sol. Portanto, ele nunca vê sombras. Então, o marketing pessoal é para você brilhar de uma forma autossustentável. Há executivos que investem, você sabe disso, no marketing pessoal. Mas é um marketing mentiroso. Então, nós temos uma política que não atende. Eu costumo, assim, antes de absorver um cliente, a gente entende muito bem qual é a realidade do cliente, a história dele, né? Como jornalista, como jornalista de formação, eu sempre tive os pilares do jornalismo como os pilares da minha profissão. Que doido. Né? É ética, a gente tem que ter ética e falar a verdade. Ponto. Quando a pessoa cria uma imagem baseada em mentiras, não, ela vai ruir. Né? E é feio, vamos falar a expressão correta é deselegante, né? Uma hora aquilo acaba.
Então, nós temos como pilar aqui passar verdades. Então, não adianta você ter um marketing, vamos lá, mentiroso. Né? Você tem que falar quem realmente você é. Né? E o seu marketing pessoal, não é porque é pessoal, ele tem que ser feito de qualquer jeito. Ele tem que ser feito por um profissional. Né? E marketing pessoal não é custo, é investimento. Investimento. As pessoas não entendem. Infelizmente, nós somos pessoas ainda que elas não conseguem entender a diferença entre custo e investimento. Né? O marketing é um investimento. Pessoal, empresarial, é investimento. E, na verdade, você, como executiva, ou os nossos ouvintes, precisam investir no marketing pessoal. Não por outro nível. Eu me lembro que eu servi durante muito tempo a uma grande empresa multinacional americana de produtos de consumo popular, e o seu presidente dizia: quando você for recrutar um office boy, pergunte, ele tem a pinta de um futuro presidente? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso que a gente tem de projetar com marketing pessoal. É um brilho positivo, construtivo. Daí porque eu sempre digo nas minhas prédicas: procure alimentar a sua mente apenas com aquelas coisas que lhe dão esperança. Sim. O marketing pessoal é para se construir, não para se destruir. Não é verdade? Claro. Olha, até vou te contar um case aqui, um caso que eu tive, que é todo um desafio também. Atendendo um grupo empresarial, nós identificamos que a imagem dos colaboradores mais, né, os diretos ali mesmo, os executivos, estava prejudicando o grupo um todo. Uhum. Então, nós tivemos que entrar com uma estratégia e fazer o marketing pessoal de todos os envolvidos para deixar a imagem da empresa menos pesada no mercado, porque ela tinha ficado com uma imagem pesada por conta de ações de alguns executivos. E isso é super importante, porque a tua presença reflete na empresa que você trabalha. Com certeza. Você é um diplomata. Sim. Por exemplo, recentemente eu estava orientando o executivo de uma grande empresa multinacional alemã, e ele ia para a China para ficar durante 15 dias. Eu perguntei dele: fulano, você leu por acaso algum livro sobre etiqueta social na China? Ele disse: Gutenberg, não tenho a menor ideia. Eu disse: pelo amor de Deus, antes de você viajar, compre um livro sobre etiqueta social na China para você não cometer gafes. Então, vamos dizer, isso é tão importante, o marketing pessoal é tão importante, que eu diria para você: é difícil você sobreviver no mundo moderno se você não sabe promover a si mesmo e a sua carreira. Agora, você precisa estar preparado. Você precisa estar profundamente preparado para você fazer ou causar um impacto naquela pessoa. Porque uma simples frase, um simples pensamento pode modificar a vida de uma pessoa. Que está muito interessante. Eu gostaria de perguntar de você é um especialista na área de tecnologia da inteligência artificial. Eu confesso a você que eu estou engateando ainda, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de aconselhar pessoas, e eu gosto muito que os meus clientes se realizem. É tanto que eu comparo o meu trabalho na área Bioplacement como sendo a ressurreição dos mortos. O ressurgimento das cinzas, como a fênix, tem uma excelente comparação. É isso mesmo. E no coaching executivo é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um caso de um executivo vindo também de uma grande empresa, que o seu vice-presidente, quando admitiu, basicamente disse para ela que a carreira dela tinha terminado. Essa mulher fez um trabalho na Gutenberg Consultores brilhante, é uma mulher que eu admiro. Ela tem 58 anos de idade hoje. Ela, 2 anos atrás, foi promovida
a presidente do Brasil e da América Latina, desta grande empresa multinacional norte-americana. É um dos casos que eu mais me orgulho, é saber que uma pessoa que foi basicamente destruída por um ex-chefe, ela reconstruiu a sua vida de uma maneira tão brilhante. Então eu quero saber de você, como especialista na inteligência artificial, que conselhos, o que você tem a falar sobre isso para aquelas pessoas que nos escutam? Primeiro, uma coisa que eu deixo muito clara até para minha equipe, né? E para mim mesma, né? Porque a inteligência artificial, ela facilitou a vida de muita gente, de muitas formas, né? E de muitos negócios. Mas ela não deve ser utilizada como muleta, né? As pessoas devem entender que a inteligência artificial, ela está na máquina e não na pecinha que senta em frente à máquina, né? Isso é primordial. Nós estamos passando por uma mudança de mercado, é uma mudança expressiva. E é algo que vai continuar assim, né? O mercado ele vai aderir cada vez mais à inteligência artificial. E eu costumo dizer, né, e nós já estamos vendo sinais disso, principalmente na área de comunicação, que quem vai sobressair, quem vai ser interessante para o mercado a partir de agora é aquela pessoa que dominar realmente a utilização da inteligência artificial com inteligência e sabedoria. As pessoas têm medo de pensar. Mas isso é desde o mundo é muito. O mundo é muito. Eu me lembro que quando estudei a biografia do Thomas Edison, ele dizia que a coisa que os homens mais temiam era pensar. E que eles faziam tudo o que fosse possível para não pensar. Eu acho que isso hoje é muito mais profundo. As pessoas não estão pensando. Por quê? Porque as nossas escolas não estão ensinando o pensamento crítico. Não. Nós estamos valorizando a mediocridade, a ignorância, o não saber, a intelectualidade, não é? E é muito importante, e isso, em geral, deve começar no berço. Do berço vai para a escola, porque não é a escola que deve educar. A escola ensina, educação é de berço. É tanto que Salomão, há quase 3.000 anos atrás, já dizia: educa o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ficar velho, não desverá dele. Eu me lembro que os meus três filhos, estudaram ali do Dante Alighieri, durante toda a vida, até chegar à universidade. E lá, na parede do Dante Alighieri, tem uma frase muito bonita do jurista, o Dr. Rui Barbosa, que dizia o seguinte: a suprema santificação da linguagem humana, abaixo da prece, está na educação da mocidade. Então, hoje, para que essa nossa sociedade cresça, avance tecnologicamente, ela tem de pensar. Nós temos de ensinar as pessoas a pensar, a estudar, a abrir os livros, E mais, vou mais distante. Você que estudou teologia como eu diria para você: questione Deus. Questione a existência de Deus. Não aceite Deus porque alguém disse para você que ele existe, não. Você tem que saber por que ele existe. Então isso vai fazer uma diferença tremenda nesta sociedade movida pela tecnologia. Porque a tecnologia não vai parar. Não. Ela vai crescer. Ela só vai evoluir. E se o Brasil não embarcar dessa, de desenvolver tecnologia, esse país está sem futuro. Concordo com você. O país está sem futuro. Infelizmente, nós estamos carentes realmente de desenvolvimento de tecnologia. E assim, o acompanhamento do mercado de tecnologia, né? Eu acho que é engraçado que quando as novidades chegam aqui para o brasileiro, elas já estão ultrapassadas lá fora, né? Então, assim, nós estamos vendo inteligências mais inteligência, tecnologia e tecnologia, uma atropelando a outra, porque não para. A evolução não vai parar e vai evoluir cada vez mais. E assim, voltando a um ponto que você abordou lá atrás, eu acho que o maior desafio para nós que estamos inseridos nesse mercado, já estamos pegando a inteligência artificial, aprendendo como lidar com ela, e para as próximas gerações, é aprender a perguntar, né? A inteligência artificial, ela é excelente, mas eu tenho que aprender como utilizá-la, e ela é um sistema à base de pergunta. Se eu não consigo formular uma boa pergunta, eu não vou ter um excelente resultado. Até mesmo a Alexa.
Se você não sabe perguntar, não tem resposta. Eu tirei posto e pergunto uma coisa. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, as pessoas têm que aprender a perguntar. E como que você aprende a perguntar? Você tem que realmente se alimentar a mente, né, com conhecimento, né? É lendo. Eu acho, assim, é uma desculpa esfarrapada qualquer pessoa, e não sou um executivo, falar que não lê porque não tem tempo. Não lê porque livro é caro. Não lê porque livro é pesado. Compra um Kindle. Tá? Ele é fizinho. Estou fazendo aqui propaganda da Amazon. Eu não estou ganhando nada com isso, mas sobre o Kindle. Você cabe na sua pasta e lá você tem uma biblioteca gigantesca, global, com vários títulos excelentes para que você alimente a sua mente. E aprenda a fazer boas perguntas. Eu não sei se você se lembra, ou se você já ouviu, mas nós tivemos recentemente 2 presidentes da República. Estamos falando da maior autoridade do país. O primeiro dizia que não lia porque dava sono. O segundo disse agora, semana passada, eu estava vendo no Instagram, que ele não lia porque não tinha tempo. O tempo dele era para ver futebol. Eu pergunto a você, como é que uma mente dessa pode dirigir um país como o nosso? Um país tão rico, tão grandioso, tão bom, de um povo tão generoso. Não pode. Um país não pode ser gerenciado por pessoas medíocres. O país tem que ser dirigido por homens cultos, preparados. Eu até exageraria e diria que nós iríamos voltar aos tempos da velha Grécia, onde eram os filósofos que deveriam dirigir a sociedade. Que, por sinal, nós ainda aproveitamos, né? E se não fossem os filósofos das eras passadas, provavelmente esse mundo estaria muito pior do que está hoje. Nós estaríamos vivendo da era das cavernas de Platão. Eu não duvido. Eu acho um absurdo são os chefes de estados, né? Chefes de estado falarem algo desse tipo. Ainda mais num país que a gente briga muito por uma educação de qualidade, né, para as nossas crianças e adolescentes. Porque a base é a educação. Você dura? A base é a educação. A pessoa, quando ela tem orientação e educação, ela vai ser uma pessoa de sucesso na vida. E assim, o sucesso tem várias vertentes, né? O que é sucesso para mim pode não ser para você. Isso. Mas a pessoa vai conseguir vai conseguir evoluir na vida. É como uma pessoa que realmente contribui para a sociedade. Né? E hoje nós estamos vendo o problema que essa falta de direcionamento e falta de educação na base está trazendo para o nosso país. Que conselhos você dá para alguém, ou que está começando agora a carreira, ou que está no meio da carreira, ou que está no fim da carreira, sobre a inteligência? O que ele deveria fazer para se tornar um profissional, vamos dizer, apto para viver e trabalhar neste mundo tão tecnológico? Olha, eu daria vários, mas o mais valioso é invista realmente em você, no seu conhecimento. Porque hoje, no mercado, nós já estamos tendo dificuldades para encontrar profissionais que realmente entendam a dinâmica do mercado, né? A dinâmica do marketing no mercado, como se posicionar à frente da tecnologia e por aí vai. E investir na própria carreira, sabe? Eu não tenho... Tudo bem, os melhores cursos hoje de inteligência artificial que ensinam você a lidar com essa novidade, que não é tão novidade assim, a gente sabe que a inteligência artificial existe desde o começo dos anos 90, que agora que popularizou, né, para hoje você senta na frente do seu computador, você tem acesso a diversas plataformas de inteligência artificial que você tinha. Mas investir realmente na sua carreira, nos seus estudos. Estude, pesquise. E nós temos uma coisa maravilhosa que se chama internet. Você sabia, Gutenberg, que mais de 60% do conhecimento para a inteligência artificial está disponível gratuitamente na internet? E você encontra isso em 2 buscadores mágicos, chamados Google e YouTube. Então, assim, você quer aprender a lidar com a inteligência artificial? Você não precisa pagar o curso mais caro. Basta você colocar foco na sua carreira, se entregar e estudar. É isso. Então, hoje o mercado ele está carente de pessoas que tenham a simples vontade de entender o que está acontecendo e se entregar para os estudos. Porque com a evolução do mercado, que está cada vez mais dinâmico e rápida, você tem que acompanhar. Então, eu costumo dizer que o que era ontem não é mais hoje, o que aconteceu há 5 minutos atrás não é mais
Não é mais uma novidade. E 5 minutos depois eu já tenho que estar aplicando. Porque se acontecer qualquer mudança, eu vou te dar um exemplo. Né? Há mais ou menos 18 dias, Mark Zuckerberg, dono da Meta, Facebook, né, Instagram, WhatsApp, fez um anúncio e que ia mudar diversas diretrizes da plataforma. Né? E assim, pegou todo mundo de surpresa, porque ele tirou várias restrições que a plataforma tinha e está tirando, está aumentando o tempo para algumas coisas, enfim, isso é maravilhoso por um lado e, claro, vai trazer os seus desafios por outro. Mas foi instantâneo. 10 minutos depois eu estava recebendo no meu WhatsApp corporativo mensagem de clientes questionando o que aconteceu com a Meta. E eu sabia responder, porque eu estava assistindo a entrevista dele. Então, e assim, só que você vê pessoas que 18 dias depois, na área do marketing, que não tem ideia do que Mark Zuckerberg falou. É muito importante, vamos dizer, esse seu conselho para as pessoas estudar, se preparar, se manter atualizado, investir nelas próprias. Como eu sempre digo, você não trabalha para o seu empregador, você trabalha para você. Na verdade, hoje você tem um contrato social no qual você estipula lá, vender o seu tempo, a sua experiência, o seu conhecimento, tudo sobre você. E quando você deixa de ser útil, o que é que a empresa faz? Ela te manda embora. Daí porque eu digo, o seu valor para o seu chefe ou para a sua organização é o grau de sua utilidade. No dia que você não for útil, a empresa e o chefe não quer saber quantos anos você permaneceu na empresa. Você vai tomar um pé no traseiro. E aí você vai aprender. Literalmente. Você vai aprender. Não é? Então, esses seus conceitos são fundamentais. Mas eu acho que o nosso papo está longo, super agradável. E eu quero agradecer a você, Flávia, pelo seu tempo, a que você dedicou e por este bate-papo nosso tão encantador. Eu espero em outra oportunidade voltar a lhe entrevistar, porque eu saio dessa entrevista não apenas como um professor, mas como um aprendiz. Eu agradeço. E nós temos muitos temas para conversar, vamos marcar sim outras entrevistas, porque tem muita coisa para falar sobre esse mercado, sobre trajetória, carreira. E nós temos uma geração aí, Lutemberg, que precisa ouvir esse tipo de coisa, porque eles precisam se atualizar para o mercado. A gente vai entregar o mundo na mão deles. Eles têm que acompanhar. E tem de estar preparado. Há uma frase que eu cito muito, do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, quando ele dizia, eu me prepararei e as oportunidades surgirão. E, voltando à teologia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, uma expressão muito interessante que diz que quando você se prepara, você está pronta para ser chamada para ser conselheira dos reis. É isso que eu gostaria de ser. E é isso que eu incentivo aos meus clientes, e você certamente, da mesma forma, o que nós queremos é que nossos clientes sejam bem-sucedidos. Vamos torcer pelo sucesso deles e vamos também torcer pelo nosso sucesso. Muito obrigado a você pela entrevista e desejo muito sucesso, muitas felicidades no seu negócio, que você cresça e se torne grande. Obrigada, eu agradeço. Prazer é todo meu.